Vamos lá? Boa noite. É sempre uma grande honra, é uma alegria estarmos juntos para estudar o Evangelho, auxiliados pelas obras de Kardec. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que dava fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Hoje quem vai conduzir o nosso estudo, nossas reflexões, é o Aldo. Obrigado. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, bem-vindos a essa casa, agradecendo a espiritualidade que aqui se encontra, nos dando a oportunidade da reflexão do conhecimento. Irmãos, hoje nós vamos refletir um pouquinho justamente do que o irmão leu. Nós vamos refletir sobre Deus. Hoje o nosso tema é Deus. Queridos irmãos, é possível saber detalhadamente que é Deus? É possível saber detalhadamente que é Deus? A dificuldade para essa resposta, ela vem de encontro a duas outras perguntas que eu vou te fazer. Como você faria para explicar a um cego de nascença, uma pessoa que nunca enxergou nada nessa vida? Como é que você faria para explicar para um cego de nascença as 7 cores do arco-íris? Explica para ele. Um outro desafio. Como ensinar uma criança de 3 anos, 3 aninhos, a fazer um transplante de coração? Ensina para ela. Eis a dificuldade de responder à pergunta, de saber detalhadamente que é Deus. Nós somos o cego de nascença. Nós somos a criança de 3 anos. Nós não temos ainda compreensão intelectual e espiritual para saber detalhadamente que é Deus. Assim nós vamos entender, irmãos, por que quando Kardec, no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta das milhares, a primeira, número 1, que ele faz aos espíritos é justamente essa: que é Deus? Que é Deus? E eles vão responder de uma maneira extremamente vaga, que chega a ser decepcionante para nós. Eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que é Deus? É inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não ficamos decepcionados? Aí Kardec insiste: escuta, não dá para melhorar um pouquinho não essa resposta aí? Não entendi nada que você falou aí.
seja um pouco mais específico, e eles falam assim: tá bom demais para o estágio evolutivo que vocês estão. Por mais que eles tentassem, falta palavras, falta conhecimento, falta maturidade espiritual para essa compreensão. É eles tentando explicar para nós, cegos de nascença, as 7 cores do arco-íris. É eles tentando explicar para nós, crianças de 3 anos, como se faz a fazer um transplante do coração. Mas, irmãos, mesmo um cego de nascença, ou uma criança de 3 anos, faria ou não faria teria ou não uma ideia imperfeita das 7 cores do arco-íris? Teria. Não chegaríamos à realidade, mas alguma coisa a gente teria. Então, assim, já que nós não conseguimos ir na plenitude de Deus, no estágio evolutivo que nós estamos, como é que nós vamos fazer então para compreender Deus? Conhecendo os seus atributos, conhecendo as suas qualidades, que são muitas. Pelo tempo que nós temos, nós vamos eleger algumas. Então vamos conhecer um pouquinho de Deus através dos seus atributos. Irmãos, Deus é justo? Deus é justo? Prova. Me dá um exemplo que mostra que Deus é justo. Tem vários. Mas uma situação que mostra que Deus é justo. As reencarnações. As reencarnações mostram a verdadeira justiça de Deus. Porque, querido irmão, se ontem numa outra vida eu fui uma pessoa rica, que usei o meu dinheiro, o meu poder somente para o mal, pensando somente em mim, no meu egoísmo, Deus me dá a oportunidade numa próxima reencarnação, não como castigo, mas como oportunidade de me ensinar, de eu aprender uma situação financeira não tão boa, para que eu possa valorizar o trabalho honesto, ganhar o meu dinheiro com o suor do meu trabalho. Se ontem eu fui uma pessoa bela, perfeita, que usei o meu visual somente pensando na matéria, fazendo situações de infidelidade, Deus me dá uma oportunidade na próxima reencarnação de nascer numa vestimenta não tão bela, com alguns defeitos físicos, para que eu aprenda também a valorizar as coisas de dentro. Se hoje eu não estou conseguindo mais trabalhar com as ferramentas que esse planeta está oferecendo, Deus me dá a oportunidade da sua justiça de eu ser reposicionado numa escola diferente, no mundo mais primitivo, para que eu continue evoluindo, segundo o grau de conhecimento e adiantamento que eu estou. A verdadeira justiça de Deus são as reencarnações, aonde nós vamos encontrar aquilo que é necessário para a gente aprender. A justiça de Deus é a mais perfeita porque ela não castiga, ela não pune, ela corrige, ela reeduca o espírito, ela espera o tempo de cada aluno e ensina segundo o grau de evolução de cada um de nós. Outro atributo de Deus: Deus é misericordioso. É ou não, irmãos? Um exemplo que mostra a misericórdia de Deus. Tem vários. Uma situação que mostra que Deus é misericordioso. O esquecimento durante as reencarnações. Você já pensou se a gente reencarnasse e lembrasse de tudo que nós fizemos lá atrás? Como daria para viver em família, sabendo que hoje a minha esposa, o meu marido, o meu irmão, o meu pai é o meu inimigo de guerra do passado?
Como uma mãe que hoje amamenta o seu bebezinho no seio, ela aceitaria essa situação se ela lembrasse que o espírito que está naquele corpinho é o estuprador do passado? Seria impossível, impossível. E quando, irmãos, como seria nós, porque nós também cometemos erros, como olhar para a cara do meu filho, da minha filha, sabendo as atrocidades que eu fiz com ele lá atrás? Esquecimento da reencarnação, a misericórdia de Deus. Ele zera, e na hora que ele zera, ele coloca o véu, ele permite a gente modificar sentimentos, criar uma nova história, um novo começo, um novo ponto de partida. Outra misericórdia de Deus, irmãos, é que Ele nos perdoa sempre. Quantos erros nós cometemos? Você já pensou se Deus fosse cobrar todas as nossas cagadinhas? Já pensou se Ele fosse cobrar o que nós fizemos com Jesus lá atrás? Deus é soberanamente justo, bom e infinitamente misericordioso. Uma outra qualidade de Deus: Deus nos ama. Deus nos ama. Ele nos criou. Ele deu o seu Filho Jesus para nos orientar. Ele quer o nosso bem. Agora, olha que pergunta estranha eu vou fazer para vocês. Deus ama mais quem? Quem que Ele ama mais? Quem? Todos da mesma maneira? Então eu vou te fazer uma pergunta. Ele ama mais a mim? Ele ama do mesmo jeito a mim e o assassino da minha filha? A minha filha inocente foi morta brutalmente. Você está me dizendo que Deus ama então do mesmo jeito a minha filha inocente e o assassino dela? É isso? É, mas não entra na nossa cabeça. Não entra. No estágio evolutivo que nós estamos é muito. Como que Deus pode amar, querer bem, do mesmo jeito a minha filhinha inocente e o assassino dela, que a matou de maneira cruel? Como? Vocês, irmãos, tiveram a oportunidade de ler um livro chamado A Cabana, e tem um filme também sobre ele. Eu acho que nesse livro, nesse filme, ele coloca de uma maneira extremamente palpável como Deus pode amar do mesmo jeito a minha filhinha, o assassino dela. Vamos adaptar para quem não assistiu, para quem não leu, a uma situação mais cotidiana. Vamos supor que nesse momento, você que é pai, você que é mãe, você que tem 2 ou mais filhos, você que é pai e mãe que tem 2 ou mais filhos. Muito bem. Pense no seu filho agora, qualquer um filho que você quiser. Pense nele. Pensou? Esse filho que você pensou agora, ele acabou de assassinar brutalmente a minha filha. Brutalmente. Pense num outro filho que você tem. Pensou? Esse outro filho não assassinou ninguém. E vamos supor que Deus chegue para você agora, pai e mãe, e faça a seguinte pergunta para você. Pai, mãe, escolhe um dos teus filhos, um desses 2 que você pensou. Esse primeiro que você escolher, eu vou estar comigo ao meu lado para a eternidade, entre aspas, no paraíso. E o outro que você deixar para depois, eu vou condenar a sucessivas reencarnações de dor, de sofrimento. Ele vai sofrer eternamente. Lógico que Deus não faria isso, mas entra na história. Então Deus está falando, um dos seus filhos está comigo, o outro vai sofrer pra caramba. Pai, mãe,
qual que você escolhe para sofrer eternamente? O que assassinou ou o que não assassinou? E Deus está insistindo, alguém tem que ir para o inferno, Ele é Deus, alguém vai ter que ir para o inferno. Quem você vai condenar ao sofrimento eterno no inferno? O que assassinou ou o que não assassinou? Deus está insistindo, alguém tem que ir para o inferno. O que você, pai e mãe, talvez diria para Deus? Já que alguém tem que ir, eu vou no lugar deles. Entendeu? Por mais que o seu filho tenha cometido uma atrocidade, o amor que você sente por ele não diminuiu. Você não está dizendo que ele é inocente, mas pelo amor que você sente, você não quer o sofrimento dele. Por acaso as mães que vão visitar os seus filhos nos presídios, todos os finais de semana, as atrocidades que eles fizeram, diminui o amor que ela sente por eles? Não. E elas estão lá. Se nós que somos extremamente imperfeitos, talvez pediríamos para Deus para ir no lugar dos nossos filhos, imagine Deus. Imagine Deus. Ele ama do mesmo jeito a minha filha e o assassino dela, porque Ele é pai de todos nós, Ele é mãe de todos nós, e o sentimento que Ele tem por nós é maior do que nós temos pelos nossos filhos. Aí fica mais palpável a gente entender esse amor de Deus. Irmãos, nós vamos encontrar no nosso cotidiano, nas redes sociais, até na própria ciência, muitas pessoas negando a existência de Deus. Muitas pessoas tentando explicar a vida, tudo o que existe no nosso planeta, simplesmente por obra do acaso. O acaso criou isso, não existe uma intervenção divina em tudo isso. E propagam cientistas, ateus, e querem nos convencer de uma maneira racional. E aí que é o grande problema, porque nenhuma dessas explicações se sustentam perante a razão. Porque, irmãos, toda ação inteligente tem que ter uma causa inteligente. Você está olhando para o céu, você escuta um barulho e um pássaro cai na sua frente morto. Você não está vendo o atirador, mas você não pode negar a existência dele. Porque um pássaro caiu baleado na sua frente e você ouviu o barulho do tiro. Você não viu o atirador, mas é impossível negar a existência dele. E é isso, irmãos, através dessa perfeição, dessa inteligência toda que existe no universo, no nosso planeta, não tem como a gente tentar explicar a vida por acaso. Como é que os cientistas, os físicos, eles tentam explicar a origem de tudo que tem no universo? A história é assim: era uma vez uma grande explosão, que eles chamam de Big Bang. Alguma coisa explodiu. Fragmentos dessa explosão gerou toda a matéria conhecida, planetas, galáxias, estrelas. Nós, segundo as teorias evolutivas, nós somos resultados de vários acasos de reações químicas que aconteceram há bilhões de anos atrás. Reações foram acontecendo ao acaso, moléculas foram se juntando, formaram a primeira célula sozinha ao acaso e nós estamos aqui. Acasos.
Quer ver como essa explicação não se sustenta perante a razão? E propaga isso. E ensinam isso para os nossos filhos como sendo uma verdade absoluta. Muito bem, ciência. Alguma coisa explodiu. O que explodiu? Bem, não sabemos. Quem formou aquilo que explodiu? Também não sabemos. O que tinha antes da explosão? Não sabemos. Quem criou a instabilidade para aquilo explodir? Nada explode por acaso. Não sabemos. Ciência, cala a boca, Aldo, pelo amor de Deus. A própria ciência começa a história do meio. Era uma vez uma linda explosão. E antes? Ninguém fala? Alguém conhece uma explosão que gera organização? Alguém conhece uma explosão que gera inteligência? Qualquer explosão gera caos, bagunça, anarquia, desordem. E segundo a ciência, esse tal de Big Bang foi a única explosão que gerou organização e inteligência. Que organização? Você. Olha como o seu corpo ele é perfeito. Gente, um simples arranhadinho na sua pele convoca no seu sangue milhares de moléculas diferentes, milhares, para você parar de sangrar. E tudo isso foi criado por acaso? Coloca uma bomba numa casa, estoura a bomba e pede para os caquinhos da casa, ao acaso, se juntar para formar um castelo, algo mais complexo do que a própria casa. Qualquer explosão gera caos, bagunça, anarquia, desordem. E segundo a ciência, esse tal de Big Bang foi a única explosão que gerou toda essa perfeição. Eu acredito no Big Bang. Eu acredito. O que eu estou questionando é a palavra acaso. Queridos, para vocês terem uma ideia de qual seria a probabilidade do acaso ter criado a vida, entra nessa história. Você vai chegar em casa agora, depois dessa reunião, e vai encontrar em cima da mesa da cozinha um bolo de chocolate que você tanto ama, com cobertura de brigadeiro. Eu quero que você me diga quem fez o bolo de chocolate que está em cima da mesa. Quem? Você vai dizer que alguém na sua casa pegou os ingredientes, manipulou os ingredientes e fez o bolo de chocolate. Quem acredita que foi alguém da sua casa, acredita no manipulador dos ingredientes. E o bolo de chocolate somos nós. A vida teve um manipulador dos ingredientes. Mas e se eu te falar que quem fez o bolo de chocolate foi o acaso? Quer ver como é que eu faço o bolo de chocolate que está em cima da sua mesa usando o acaso? Olha como eu faço. Amanhã de manhã você vai no mercadinho próximo da sua casa comprar algumas coisas que estão faltando. Mas como você não ia voltar para casa naquele momento, você pediu para o pessoal do mercadinho entregar as mercadorias amanhã, no finalzinho da tarde, na sua casa, que você estará lá para recebê-las. Então, amanhã, no finalzinho da tarde, o pessoal do mercadinho vai carregar naquele caminhãozinho baú, aquele caminhãozinho que fecha atrás, as mercadorias suas e as mercadorias dos outros clientes e vai fazer entrega pelo seu bairro. E quando o caminhão está passando pela rua da sua casa, sem mais nem menos, o moleque atravessa na frente do caminhão para pegar uma bola. O motorista assustado freia bruscamente o caminhão e o caminhão começa a capotar. Ele vai capotando, capotando, capotando sem parar pela rua da sua casa. Lá atrás, as mercadorias vão criando um maior caos. Os ovos bate e quebra, o saquinho de farinha rasga, o leite derrama, o Toddy explode
e o caminhão capotando pela rua da sua casa. E ele acaba de capotar bem na frente da sua casa, quando o pó royal cai em cima de tudo aquilo. O motorista assustado sai do caminhão, o caminhão explode e pega fogo. Os bombeiros são chamados, os bombeiros controlam o fogo. E a hora que eles abrem a traseira do caminhão, que surpresa! Um bolo de chocolate feito pelo caminhão, tinha velinhas acesas, estava escrito parabéns para você. E como você saiu lá fora para ver o que estava acontecendo, os bombeiros pegaram o bolo de chocolate feito pelo caminhão e entregaram para você. É assim que tenta se fazer a vida por acaso. Veja que a ideia do manipulador dos ingredientes não é tão absurdo do que a gente achar que um caminhão desgovernado consiga fazer um bolo de chocolate. Queridos irmãos, nós como crianças espirituais, como cegos de nascença, nós não temos condições, como nós vimos, de compreender Deus detalhadamente. Mas mesmo o cego de nascença, que não consegue ver a luz, ele tem condição de sentir o calor. Concorda comigo? Se eu deixar uma lâmpada bem próximo da pele dele, ele não vê a luz, mas ele sente o calor. E assim como nós, cegos de nascença, eu acho que nesse momento, a pergunta não é tentar responder a pergunta, que é Deus? Mas procurar senti-lo. Senti-lo. Não importa o que ele seja detalhadamente. E onde senti-lo? Nós somos completamente diferentes um do outro. Nós estamos em graus evolutivos diferentes. Tem irmãos que conseguem sentir Deus no nascer do sol, nas flores, na natureza, num bebê que mama no peito da mãe, olhando as nuvens no céu. Tem irmãos que conseguem sentir Deus nas dificuldades, nas vitórias, nos momentos de desafios da vida, sentem que não estão sozinhos. E outros vão sentir Deus dentro de si mesmos, quando se colocam em oração, em meditação. Não importa como e aonde. O importante é que para sentir Deus, nós precisamos nos colocar em sintonia com Ele. E qual é a sintonia de Deus? É o amor. Deus está emanando, emitindo essa vibração de amor por todo o universo. E quando nós nos colocamos na mesma sintonia, quando nós levamos a nossa frequência nessa mesma sintonia de amor, do bem-querer, de gratidão, nós conseguimos nos alimentar dessas energias que Deus emite por todo o universo, que no Espiritismo é chamado de fluido cósmico universal, a energia de Deus, o amor de Deus. E quando nós nos nutrimos dessa energia, a gente tem força para a caminhada, para continuar, para levantar e não desistir, acima de tudo, de nós mesmos. Só que nossa vida é tão corrida, são tantos problemas, tantas coisas para fazer, que a gente não tem tempo de se colocar em sintonia com Deus. Vamos fazer isso agora? Vou pedir para os irmãos apagarem um pouquinho a luz. Eu vou colocar
uma música. Feche os seus olhos. Expanda a sua vibração. Seja grato a essa energia. Seja grato a Deus pela sua caminhada até aqui, por mais difícil que ela seja. Music. Giovanni, toca um teclado para nós aí, Giovanni. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece meus pensamentos, quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos, antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência tão grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me amas, 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 Senhor. Senhor, eu sei que tu me amas. Irmãos, fiquem de olhos fechados ainda. Vamos fazer nossa oração de encerramento. Amigos, é difícil a caminhada. Às vezes nos sentimos sozinhos, sendo incompreendidos por aqueles que estão mais próximos de nós. Talvez achemos que não vale mais a pena continuar seguindo o caminho do bem, plantando entre os espinhos da ingratidão.
Quando nos sentirmos desamparados pelo mundo, nunca esqueçamos, no final das contas, tudo sempre foi e será entre você e Deus. Não importa a religião, a opinião dos outros, a sua opção sexual, se você é rico ou pobre, ou os erros que você cometeu. No final das contas, tudo sempre foi e será entre você e Deus. E nunca se esqueça, Deus te ama muito e nunca te abandonará. Que assim seja. Quem estiver agendado para o passe de tratamento, é só se dirigir à sala ao lado. Os demais podem permanecer aqui que vão receber o passe. E quem estiver com companheiro, companheira, o filho, a filha, a mãe, o pai, quiser acompanhar lá dentro, mesmo que não tenha marcado o tratamento, pode ir sem problema. Meu querido Jesus, abençoados por essa noite, com tantas lições e tantos ensinamentos, levamos para os nossos lares, para os nossos familiares, para o nosso trabalho, essa sementinha tão boa de aprendizado, né? Essa luz que ilumina nossos olhos, enche nosso coração de amor. E possamos dividir com todos eles essa sementinha. Hoje, cada passo de cada vez, cada dia, vivendo cada dia, a gente vai sentindo o tanto que a gente precisa aprender, entender, compreender, ser principalmente. Que possamos chegar sempre, toda semana, durante toda essa semana, levando um pouquinho dessas lições tão úteis, tão importantes para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Com tudo isso, mentalizando todas essas palavras, os nossos dias vão ficar mais leves, a nossa compreensão vai aumentar e a nossa gratidão por tudo que Deus nos oferece, tudo que nós temos, a grandiosidade, a fartura, essa beleza da natureza, que nos torna cada dia com mais fé, que é o principal, é o nosso principal combustível para enfrentarmos todas as dificuldades, todas as pedras nos caminhos, né? Que é só para a nossa evolução, só para irmos para a luz. Que essa semana seja uma semana de muita luz, de muitas bênçãos e prosperidade na casa e no trabalho, onde for de todos vocês. Que assim seja. Uma boa noite para todos.
escolher.